Bom, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Gabriel Jucá, da PUC. Eu sou o coordenador do curso O Problema do Mal. O curso está confirmado, mas nós temos vagas ainda até sexta-feira que vem. Então, bom, vocês serão muito bem-vindos se quiserem se animarem a participar do curso. Esta aula é um teaser, né, de um tema que vai ser discutido bem mais profundamente, junto com vários outros, de uma maneira interdisciplinar, com professores de formações que se complementam muito bem. E esse foi um curso que vai para, se eu não me engano, a 5ª edição. Ele foi criado em 2018, com Quarta edição. Quarta edição. Ele foi criado em 2018 pelo professor Cadu, por mim, e pelo professor Remo, que não vai estar nessa edição, mas será substituído pelo professor Cid, que é fenomenal. Então, bom, estamos muito contentes que nós, com a divulgação, nós agradecemos a divulgação feita pelo CCE, porque num curtíssimo prazo nós tivemos, né, tantas inscrições. E vocês lembrem, quem estiver assistindo pelo Zoom, obtém o certificado automaticamente. Quem estiver assistindo pelo YouTube precisa assinar lá no link que aparece no YouTube. Mais alguma coisa que eu preciso avisar, Cadu? Não, acho que tá tudo ok. Tá tudo certinho. Ok. Então, nós escolhemos o assunto do Dostoiévski, porque, bom, é um autor extremamente conhecido, mas é um autor com muitas camadas, é um autor difícil e que tem grande importância para as reflexões ao longo do curso, né? Ele paira sobre muitas das reflexões do curso do Problema do Mal, mas que é um curso que tem uma abrangência. A gente procura aulas com muita profundidade, são aulas de 3 horas, então elas têm profundidade, mas têm uma abrangência muito grande. A gente vai da literatura, à mitologia, à ciência empírica, à história. Nós teremos uma aula só sobre o Holocausto, nós vamos à psicanálise, o Cadu é o grande conhecedor de Jung, então esse é um grande trunfo, eu acho, um diferencial da nossa aula. Kafka também. E, bom, esse teaser, tenho certeza que vai ser de alta qualidade, mas é só uma amostra, nós temos muitas outras coisas boas, né, com o Cadu e com os colegas. Então, sejam todos bem-vindos, agradeço de novo a vocês pela presença, e, se possível, é melhor que liguem as câmeras, é muito mais agradável, né, para o professor, e para quem está assistindo é mais fácil manter a concentração. Então, obrigado a todos que fizeram. Tudo bem, Luísa? Bom te ver. Muito bom te ver. Ok. Sobre as perguntas, a gente vai ter 1 hora de aula e as perguntas ficam para o final. A gente provavelmente não vai poder responder todas as perguntas por uma questão de tempo, mas eu vou tentar filtrar da maneira mais justa possível e depois o Cadu vai respondê-las. Ok?
Muito bem. Então, Cadu, você quer começar? Posso começar. Tranquilo, obrigado, Gabriel. Bom, em primeiro lugar, boa noite, pessoal, sejam bem-vindos. Muito obrigado pela presença. Vou me apresentar brevemente. O meu Cadu, nome, diga. desculpa interromper. A aula está sendo gravada, então ela vai ficar disponível, né, no canal do YouTube da CCE, vocês assistirem de novo ou indicarem para quem vocês quiserem. Se eu não tinha avisado. Desculpa, Cadu. Tudo bem. Foi logo no iniciozinho, cortou na hora certa. Meu nome é Carlos Mota, Carlos Eduardo Mota, ou Cadu. Vocês fiquem à vontade para me chamarem como preferirem. Essa aula é fruto de uma longa pesquisa minha, uma pesquisa de quase 20 anos relacionada a Dostoiévski. Eu fiz minha tese de doutorado sobre Dostoiévski pela PUC, no Departamento de Literatura, mas orientado por um professor da filosofia. Então, é algo que eu também já venho trabalhando há muitos anos, essa conexão entre literatura e filosofia. E outras áreas também, como psicologia, teologia. E como o Gabriel bem falou, por ser um curso multidisciplinar, acho que ninguém melhor do que o próprio Dostoiévski para ser escolhido como objeto dessa aula inaugural, porque poucos autores como ele abrangem, poucas obras abrangem tantas áreas de conhecimento e geram interesse em autores, em pensadores de tantas áreas de conhecimento, desde Freud até místicos, né? Da ortodoxia, teólogos e afins. Então, gera uma quantidade muito grande de interpretações e de interesses. E a gente deve sempre ressaltar, eu faço questão sempre de ressaltar a atualidade da obra do Dostoiévski e um convite perene à leitura e à releitura da obra dele pela atualidade e principalmente pelo caráter profético. Se existe um profeta da modernidade de um tempo bastante desacralizado, já, né, desde a advento da modernidade, desde a Revolução Científica, num tempo tão desacralizado, nós tivemos o advento de um profeta, que foi o Dostoiévski, que profetizou com uma rara precisão todos os eventos trágicos do século XX e soube intuir, ele era um homem de intuição fenomenal e soube intuir como ninguém as sementes do espírito de destruição que se manifestou no século XX e já começavam a se manifestar no século XIX em diversos movimentos. Nos Demônios, a gente vai ver principalmente a ascensão do niilismo russo. Então, a aula é centrada nesse romance que todos devem conhecer, um dos principais romances de Dostoiévski, Os Demônios, que foi publicado a partir de 1871, fragmentado em fascículos no Mensageiro Russo. Eu não sei se vocês sabem desse detalhe, mas o Dostoiévski era uma espécie de a literatura Dostoiévski era uma literatura apesar de tratar de temas bastante complexos, bastante sofisticados, era uma literatura com fortes traços populares. O Dostoiévski era bastante conhecido entre os estudantes e também por pessoas de menos cultura, que não faziam parte exatamente da aristocracia russa, e a gente pode considerá-lo, ao mesmo tempo que um filósofo, um teólogo brilhante, ele seria o similar a um autor de telenovelas no século XIX, porque ele publicava os romances em forma de folhetins. Os romances eram partidos em capítulos e tem toda uma técnica para prender a atenção dos leitores, inclusive relatado pelo próprio Dostoiévski nas cartas, que os leitores ficavam muito ansiosos por saber as cenas dos próximos capítulos. Nos Irmãos Karamazov, inclusive, que ele cria todo aquele mistério a respeito da morte do pai, do Fyodor Pavlovich, e leitores escreviam para ele, perguntando, por exemplo, quem foi o assassino. Ele respondia às cartas dos leitores. Então, tem toda uma técnica narrativa envolvida que tem relação com a forma do romance e relacionada à popularização da literatura no século XIX, né?
o romance popularizou bastante a literatura que antes estava restrita às classes mais altas, né, da sociedade, a aristocracia. O romance popularizou e também expandiu muito o público leitor. Então é interessante que o Dostoiévski ele estava trafegando em áreas muito distintas, o que levou ele a se tornar bastante conhecido. Um detalhe importante: esse romance foi escrito no estrangeiro, no momento de exílio. O Dostoiévski passou alguns anos em Dresden, na Alemanha. Um detalhe biográfico interessante que vocês devem conhecer, ainda mais para quem leu O Jogador, né, que é um romance autobiográfico. O Dostoiévski era um viciado incorrigível em jogo de azar, com predileção pela roleta, e com o passar dos anos, ele adquiriu uma quantidade de dívidas que ficaram impossíveis de serem pagas, e ele se viu obrigado a sair da Rússia com a segunda mulher, a Ana, e passaram um tempo primeiro na Suíça e depois em Dresden. E o Dostoiévski continuou, foi o período áureo do vício de jogo dele. Ele continuou jogando, continuou adquirindo dívidas e vivia dos adiantamentos dos editores. Muitas vezes ele não conseguia dar conta dos comprometimentos. Chegou a empenhar as joias da mulher. A mulher chegou a oferecer joias para ele poder dar vazão a esse vício, porque parece que ele tinha uma espécie de ritual, que quando ele ia jogar e perdia tudo no jogo, ele ficava mais tranquilo e produzia melhor. Então era um ritual que estava associado a esse processo de escrita dele. Então, o Dostoiévski é um detalhe interessante. O Dostoiévski é tudo muito intenso, tudo muito melodramático, e o jogo, essa emoção, essa sensação de estar sempre na corda bamba, o preto e vermelho da roleta, o tudo ou nada, tem relação com o próprio processo de escrita dele. Então, o Dostoiévski, ele desde o retorno dele da prisão, né, outro detalhe importante que tem uma importância específica aqui na nossa análise sobre os demônios, é que o Dostoiévski ele passou alguns anos preso na Sibéria. Ele quando jovem, ele despontou muito jovem ainda, com 25, 26 anos de idade, ele despontou como o novo talento da literatura russa, considerado por parte da crítica como o novo Gogol, quando lançou Gente Pobre. E isso com 25, 26 anos, e logo depois ele passou a frequentar um círculo de liberais, né? Interessante, importante destacar que o significado de liberal é um pouco diferente do que nós estamos acostumados hoje em dia. Tinha uma ligação entre os ideais liberais e os ideais socialistas, né? Era um socialismo mais utópico, de base principalmente francesa, com influência de autores como Fourier, Saint-Simon e posteriormente alemães como Feuerbach e o Hegel. Toda a cena intelectual da Rússia naquela época girava em torno de uma figura que era um crítico chamado Vissarion Bielinski, que ficou muito impressionado quando leu Gente Pobre e anunciou Dostoiévski como essa grande nova revelação da literatura russa e como novo Gogol. Era um romance com tema mais voltado para uma análise social, eram temas sociais e com relação dessa influência romance socialista, um socialismo mais romântico francês. E disso aí para participar de um círculo com ideias revolucionárias foi um pulo. O Dostoiévski passou a fazer parte do círculo de Petrachevsky. Petrachevsky era o nome do sujeito que abrigava o círculo, e eles eles pediam várias reformas, várias mudanças na estrutura da Rússia, e algumas células, as mais violentas, chegavam a pregar a destituição e até o assassinato do czar.
esse movimento foi descoberto pela polícia secreta, todos os integrantes foram presos e condenados à morte. Isso em 1849, o Dostoiévski tinha 28 anos apenas. Então, no momento em que eles foram para o pátio receber a sentença, eles já tinham sido vendados. Na hora em que vinham os disparos, chegou uma ordem pedindo para suspender a execução e dizendo que o czar, na sua infinita magnanimidade, comutava a pena de morte para 4 anos de trabalhos forçados na Sibéria, mais 5 anos de serviço militar obrigatório, ainda na Sibéria também. Então, esse é um fato que teve uma importância capital na obra do Dostoiévski, essa dinâmica da condenação à morte vai ser bastante retratada, principalmente no Idiota. Esse drama intenso, essa tragédia de saber que sua vida está a poucos segundos da extinção. E essa prisão e essa experiência na prisão, essa experiência na Sibéria, gerou uma mudança muito significativa nas concepções do Dostoiévski. O Dostoiévski teve essa simpatia pelo socialismo de base francesa, um socialismo mais romântico, mas ele nunca, de fato, abraçou doutrinas mais radicais em relação à religião, como o ateísmo, como pregado pelo Feuerbach, que na época, lá na Rússia, principalmente com Bielitch. Ele sempre se manteve cristão. Ele desde criança era um cristão bastante fervoroso. Nessa época se afastou um pouco, e nesse momento em que ele é preso, ele retoma, ele considera, tem um simbolismo muito importante, que é um simbolismo cristão que vai ser desenvolvido pelo Dostoiévski na obra toda, que é esse simbolismo da morte e ressurreição. Se chama Recordações da Casa dos Mortos. Lembrando aqui, né, ele considera essa passagem pela Casa dos Mortos, daquele momento que Cristo desce aos infernos e depois sobe glorioso e ressurreto para os céus. Então, durante esse momento de prisão, ele como condenado naquela época, ele podia ter acesso só a um único livro, que era o Novo Testamento. Não podia nem ter a Bíblia inteira, só o Novo Testamento. E então ele experimenta isso como se fosse um retorno à sua fé de infância e juventude. E outra coisa que ele considera muito importante nessa evolução dele foi uma retomada de contato com o povo russo. E isso vai fazer parte de uma crítica constante posterior a esse período de prisão, que é relacionada a uma perdição da Rússia pelo fato da aristocracia estar tão desligada dos interesses reais do povo. Ele viu quão ingênuas eram aquelas ideias importadas da França e quão pouco aplicáveis seriam num país com uma estrutura completamente distinta como a Rússia, que em pleno século XIX ainda vigorava a servidão e que era um país agrário, né, com uma industrialização muito incipiente. Para vocês terem uma ideia, a Rússia estava muito mais próximo do processo de desenvolvimento do Brasil naquela época do que dos outros países da Europa Ocidental desenvolvidos. Então, o Dostoiévski ele sai dessa experiência, ele volta da Sibéria para São Petersburgo como um novo homem e aos poucos vai começar a combater com cada vez mais fúria e empenho esses ideais que ele defendeu antes da prisão e que ele considera responsáveis por uma possível perdição da Rússia. Essa questão da influência estrangeira, isso é muito importante nos Demônios, e uma questão que é essencial na obra do Dostoiévski, que é a questão do conflito de gerações. Ele vai trabalhar isso em várias obras, como, por exemplo, o Memória do Subsolo. Ele vai tentar entender no Memória do Subsolo como o romantismo, ainda ingênuo dos anos 40, influenciou o pensamento dos radicais russos nos anos 60. E nos Demônios ele também vai falar de como ele vai refletir sobre como esse intelectual arquetípico
típico russo dos anos 1840, romântico, com amor pelas ideias francesas, pode corromper uma geração inteira de jovens a partir das suas ideias, né? Elas começam sempre de maneira mais teórica, utópica e pouco prática, mas as pessoas que ouvem vão começar cada vez mais a levar a sério e tentar colocar em prática. Nisso é importante ressaltar que o Memória Subsolo foi publicado em 1864 e Os Demônios foi publicado em 1871. E nesse período curto, o pensamento dos radicais já havia se aprofundado muito, né? Do Chernyshevsky, que é o alvo dele no Memória do Subsolo, para o Nechayev, que é o niilista que ele vai tratar nos Demônios. O pensamento já tinha se radicalizado bastante. E a gente pode entender nessa questão do conflito de gerações, a gente pode entender também Os Demônios como uma resposta do Dostoiévski, que é um outro livro famosíssimo da literatura russa, que é o Pais e Filhos, do Ivan Turgenev, que foi o grande inimigo ideológico do Dostoiévski em vida. É nesse livro, Pais e Filhos, que surge pela primeira vez a palavra niilismo, e o Turgenev como um ocidentalista clássico, um liberal romântico, que morava no exterior, que não estava em contato, segundo Dostoiévski, com as raízes do povo russo. Ele via de forma bastante simpática essas ideias da nova geração, que estão retratadas no personagem Bazarov, do Pais e Filhos. Inclusive, o Dostoiévski, coisa que o Turgenev não perdoou, nunca o perdoou, o Turgenev está retratado de forma satírica nos Demônios através do intelectual Karmazinov, que é um intelectual mais velho que tenta bajular esse grupo de niilistas e é solenemente humilhado e ignorado por eles. Então, Dostoiévski, nesse período em Dresden, ele começa a ver uma série de movimentos que iam ganhando força vindos desses grupos radicais. Para vocês terem uma ideia, o Demônios foi publicado em 1871. 10 anos depois, o próprio czar, o czar Alexandre II foi assassinado, né, por ação de um desses grupos radicais. Essas ações começaram a ganhar uma força cada vez mais intensa e resultaram num evento que chamou bastante a atenção do Dostoiévski, que foi o assassinato de um estudante, o Ivanov, por um grupo revolucionário chamado Vingança do Povo, comandado pelo Sergei Nechayev, que era um antigo aliado do Bakunin e teoricamente teria escrito em companhia dele um livro famoso do pensamento revolucionário do século XIX, que é o Catecismo do Revolucionário. Hoje em dia se considera que a autoria do livro deve ser do próprio Nechayev. Ele, inclusive, rompeu posteriormente com o Bakunin, e é um livro com conteúdo bastante pesado. E a ideia principal que vai ser trabalhada posteriormente pelo Dostoiévski nos Demônios é que não havia uma ideia de uma construção de uma sociedade posterior. Os ideais do Nechayev baseavam-se principalmente na destruição. Era uma sede de destruição que ele considera diretamente ligado, né, com a concepção desse pensamento niilista, né, que é um pensamento de negação, essa sede de destruição pela destruição e a negação absoluta de todos os valores da tradição que formaram o povo russo, tal como ele o conhecia e o valorizava. E o Dostoiévski, como um grande interessado por questões mais metafísicas ou místicas, ele vai fazer um estudo bastante aprofundado sobre a natureza do mal, né? De fato, de uma ação das forças das trevas nesses ideais e nesses movimentos que visavam apenas a destruição de toda a ordem vigente. Então, ele fica por um primo da mulher sobre esse evento
que o Nechayev havia assassinado um integrante da sua organização, possivelmente por uma mudança de convicções desse estudante, e fica bastante interessado nisso, começa a ler todos os jornais. É interessante relacionar também esse interesse bastante intenso do Dostoiévski pelo fait divers, né? Pela notícia do jornal. Ele era um cara sempre interessado nos assuntos do cotidiano, e ele, depois das obras, ele expandia de todas as formas, fazendo um assunto jornalístico ganhar áreas de reflexão teológica, inclusive, como a gente vê nos Demônios. Eu separei um vídeo para gente assistir aqui, retirado de uma série biográfica de 8 episódios que foi exibida naquele canal Arte 1, e onde o próprio Dostoiévski, onde o próprio o próprio Dostoiévski, no caso, fala um pouco sobre os demônios. Isso tirado de informações reais. Eles mudam brevemente o contexto, mas tirado de falas reais dele, que estavam presentes nas cartas. Vou compartilhar aqui a tela com vocês e vamos assistir. Bom, não precisa nem dizer que eu recomendo a todos de assistir essa série. Vocês devem ter notado como é impressionante a caracterização, né, do ator. Ele parece realmente incorpora o Dostoiévski. Todas as informações, tudo que ele fala foi retirado das cartas, mas eles escolheram colocar isso num momento bastante icônico da vida dele, que é um pintor o retratando daquele que é o retrato mais famoso dele. Inclusive, eu escolhi para colocar no folder. E é um retrato, certamente a imagem mais divulgada dele. Então é interessante pensar que Os Demônios ele começou realmente como certamente, a gente pode considerar certamente como a obra mais política do Dostoiévski, até mesmo como um manifesto, um panfleto antirrevolucionário. Ele dizia que tinha consciência do quão tendencioso era, mas eu considero que a leitura específica, exclusiva dele como um livro unicamente político seja um pouco simplificadora. Eu acho que o livro ele se expande bem mais e tenta e ele acaba desenvolvendo um estudo, uma observação bastante complexa sobre a natureza do mal, que vai bem além de um ato isolado de um revolucionário. E inclusive ele decide mudar, né, a ideia do Nechayev ser o protagonista do romance e colocá-lo no romance no papel do Piotr Verhovensky, que é apenas um instrumento para uma força maior e muito mais poderosa, né? Uma força do mal, né? Que pode ser associado tanto simbolicamente como literalmente mesmo, né? A ação do demônio. Lembrando que o Dostoiévski é de fato um ortodoxo bastante fiel, né, à religião, a essa tradição. Então a gente pode entender o Verhovensky como instrumento de um mal muito maior e muito mais profundo, muito mais complexo. Então ele tira um pouco a centralidade desse personagem e coloca em outro personagem que é certamente o personagem mais misterioso de toda a obra do Dostoiévski, que é o Nikolai Stavrogin. Ele na hierarquia demonológica do Dostoiévski, na hierarquia dos demônios, ele é o demônio maior, né? O possesso maior. É dele que emanam todas as energias sombrias que vão contaminar boa parte da cidade do interior em que a trama se passa, né? Ele emana uma energia de fato sombria e maléfica. Mas
A partir do momento em que o Dostoiévski foi desenvolvendo as ideias, ele pensou em 3 personagens centrais. O primeiro deles era um professor que vai se tornar o Stepan Trofimovich. O segundo deles, que é o príncipe, que é o Nikolai Stavrogin. E o terceiro deles, que é o estudante, que é o Nechayev Pyotr Verkovensky. E no argumento original, o príncipe e o professor eles iam disputar o amor de uma jovem. Aos poucos ele foi mudando um pouco a obra e transformou esse personagem, que não é um personagem principal, mas é um personagem bastante importante. Tanto é que todo o início e boa parte do fim do livro é dedicado a ele, o Stepan Trofimovich Verkovensky, como uma caricatura de um intelectual ocidentalista liberal dos anos 1840, como figuras como Belinsky, o Granovsky e o próprio Turgenev. Pelo menos eu acho que as 200 primeiras páginas do livro são dedicadas a falar desse personagem, e ele vai estabelecer essa relação de conflito de gerações e essa reflexão sobre a contaminação de uma geração posterior, né? O Stepan Trofimovich ele é um intelectual que tem uma vida parasitária. Ele é um cara bastante preguiçoso, que não consegue, durante a sua vida, levar a cabo uma obra, e atribui isso a uma suposta perseguição das autoridades czaristas para romantizar a sua própria história. Ele é bastante preguiçoso, ele não corre atrás de concretizar sua obra, e ele vive como uma espécie de agregado, de parasita, de uma aristocrata da cidade pequena que se chama Varvara Petrovna, que é a mãe do Stavrogin. Ela entrega o seu filho para ser tutelado, transforma o Stepan Trofimovich em tutor do filho. E é nesse momento em que ocorre essa contaminação de ideias perversas, né? Como a formação dada por um liberal dos anos 1840 pode estragar completamente a formação de uma criança. E também tem essa questão de uma radicalização e de uma determinação de colocar em prática o que esses intelectuais de décadas passadas só faziam em teoria, né? O Stepan Trofimovich é um cara que é incapaz de qualquer ação prática. É um cara que reclama de tudo, que não tem uma grande intimidade mesmo com ações práticas. Entre as características dele, é um cara que está completamente apartado, né, das tradições russas. Embora ele diga que ama a Rússia, que ama o povo humilde, ele não tem nenhum contato. O contato dele principal é com essa aristocracia que o sustenta. E ele já abandonou também a fé na ortodoxia, a fé em Cristo. Ele considera Deus, porque é mais chique, porque é mais francês, né? Ele considera Deus como apenas uma ideia, né? E também trocou. Isso é uma característica bastante recorrente, né? Uma crítica do Dostoiévski à França, aos hábitos franceses. E isso está na fala do Stepan Trofimovich, que fala muito mais francês do que russo, né? Chega um momento do livro em que ele critica o russo e diz que não tem culpa que o russo seja inadequado para determinar ideias precisas, né? Que o francês tinha uma precisão muito maior, né? Então, que ele tinha que aderir ao francês não era porque ele era esnobe, mas por uma culpa de uma deficiência da própria língua russa. Então, nesse personagem, a gente vê a caricatura perfeita, né? Desse intelectual, desse liberal, desse intelectual romântico da década de 1840. A ele é dado a tutela desse menino que no início era um menino bastante inteligente, apesar de tímido, mas que tinha uma sede enorme pelo saber. E o Stepan Trofimovich estraga ele totalmente, em primeiro lugar, coisa muito importante, abolindo a relação de hierarquia.
em determinados momentos, ele adentra o quarto do garoto chorando durante a noite e faz do garoto uma espécie de confessor, abole totalmente a relação de hierarquia e transforma esse garoto que tinha um potencial imenso numa criatura completamente apática e bastante misteriosa também. É essa figura que eu considero a figura mais misteriosa da obra do Dostoiévski, que é o Nikolai Stavrogin, né? O Nikolai Stavrogin, ele é um aristocrata extremamente entediado. Ele é um cara que tem todas as qualidades possíveis, né? Ele é bonito, forte, jovial, tem um carisma, ele tem esse poder de, de influência nas outras pessoas e mas ele é um cara completamente sem vida interior. Ele é uma pessoa morta, por entendê-lo como uma espécie de zumbi. E pensando muito, o Nikolai Stavrogin, que é o protótipo do príncipe, que vinha sendo trabalhado pelo Dostoiévski desde o início do romance. Só que o que no início seria um herói acaba se aproximando mais da figura arquetípica do príncipe das trevas, né? Dessa ideia de Lúcifer, né? Do anjo rebelde. Então, nisso tem uma característica, um atributo muito importante em relação à própria reflexão do Dostoiévski sobre o mal, que o dissocia um tanto da maioria das correntes cristãs, seja ortodoxa ou ortodoxa ou heterodoxa. Para o Dostoiévski nega, em primeiro lugar, a concepção agostiniana, né, a mais famosa, de que o mal é inexistente, né, que o mal não tem existência ontológica, que o mal seria, na realidade, só ausência de bem, e, ao mesmo tempo, também nega a ideia maniqueia, né, gnóstica, dualista, de que existiria um Deus do bem e um Deus do mal. Ele entende o mal, de fato, como um princípio autônomo, ou seja, o mal existe de fato, ele não é apenas a ausência de bem, como o Santo Agostinho pensava, o que levou um dos principais críticos de Dostoiévski, russos, o Nikolai Berdyaev, a dizer que, pelo menos nessa questão do mal, o Dostoiévski podia ser entendido pelo intérprete como um verdadeiro gnóstico. Então ele entende esse princípio do mal como um princípio de rebelião. Por isso essa associação do Stavrogin ao Lúcifer. É um princípio de rebelião, obviamente no jogo de forças cósmicas, né? O mal não tem como lutar, como batalhar com o bem absoluto, né? Com a força de Deus. Então o mal ele começa a desenvolver uma existência parasitária nesse jogo cósmico. O mal ele é entendido, e isso é uma questão bastante interessante que é desenvolvida em boa parte dos manuais de demonologia, que falam inclusive sobre exorcismo, que o demônio ele é uma espécie de parasita que enxerga as portas abertas para tentar possuir o corpo da pessoa, né? E adquirir o prêmio mais importante que não foi dado a ela, que é essa dádiva da vida, né? Da vida terrena, da vida material, né? Ele encontra um hospedeiro que esteja de acordo com os seus interesses, né? Então tem uma associação por convite ou por afinidade, né, com o hospedeiro. Então o demônio ele vai adquirir esse atributo parasitário e não é à toa nos demônios essa questão é mostrada de forma mais trágica, até mesmo mais aterrorizante. O Stavrogin diz em um momento em que ele tem a sensação plena de que toda vez que ele está no quarto dele, ele sente uma presença maléfica o vigiando, uma presença inteligente e maléfica que o vigia e o guia, influencia as suas atitudes. Essa figura do demônio ela vai ser retomada nos Irmãos Karamazov de uma forma mais cômica. Para quem lê Os Irmãos Karamazov deve lembrar, naquele encontro do Ivan Karamazov com o demônio, né? Em que o demônio ali é realmente mostrado através da figura de um parasita, né?
de um aristocrata decadente que depende dos favores da sociedade para continuar vivendo, né? Muito semelhante ao retrato que ele faz do Stepan Trofimovich. Então, o Stavrogin vai ser essa figura do príncipe das trevas. Então, a vida dele é marcada por um tédio intenso. Ele é a caricatura daquele aristocrata entediado que flerta com a crueldade por curiosidade, por falta de algo melhor para se ocupar, né? E a lista dele de atos arbitrários e absurdos é bastante grande, né? Vários duelos em que ele mata ou mutila o adversário, atos no meio de uma festa. No meio de uma festa, ele simplesmente beija a mulher do governador para causar um frisson. Em um determinado momento, tinha um indivíduo falando que ninguém ousaria pegar ele pelo nariz. O Stavrogin vai lá, pega ele pelo nariz e o carrega uns metros no salão. E atos ainda mais ignominiosos que esses, como a sedução de uma adolescente, que foi inclusive uma parte do livro que foi censurada pelo editor. Então, o livro ele perdeu muito da força original porque perdeu essa cena importantíssima que é da confissão do Stavrogin, né? Que ele procura um monge, um asceta, que é o Tihon, que é baseado na figura de um santo asceta russo, mesmo do século XVIII, o São Tihon de Zadonsky, e confessa esse crime terrível que era a sedução de uma adolescente, de uma pré-adolescente de 12, 13 anos de idade, e não só a seduziu, como depois a levou a cometer o suicídio, né? A menina fica, depois que ocorre esse processo de sedução, a menina fica inconsolável, a mãe não entende o que aconteceu com ela, ela fica repetindo insistentemente que matou Deus. A gente pode interpretar isso como o assassinato, a morte dessa pureza, né? Através do abuso sexual, e poucos dias depois ela se mata. Essa cena tinha uma importância capital no romance, não pôde ser publicada, ela foi redescoberta depois, em 1921 ou 1922, e publicada logo depois. Hoje, na melhor edição que a gente tem dos Demônios, que é da editora 34, tradução do Paulo Bezerra, direta do russo, esse episódio aparece como um apêndice da Confissão de Stavrogin. Aliás, a confissão, que é um dos gêneros mais importantes, né, entre os trabalhados pelo Dostoiévski, né? O Dostoiévski é um autor, pensando nele estilisticamente mesmo, um autor no qual as obras os diálogos eram muito mais predominantes, né? Não à toa o Bakhtin o considera um autor predominantemente dialógico, né? Os diálogos têm muito mais força do que as descrições. Por exemplo, ele é um cara muito pouco preocupado com cenas descritivas, descrições de ambiente, são sempre descrições muito genéricas, mas onde a coisa ferve de fato é na interação entre os personagens, é justamente pelo diálogo. E entre os diálogos a gente vê uma profusão de confissões, né? Uma das mais importantes é o do próprio Memória do Subsolo, né? É um livro que é um monólogo em forma de confissão, né? E tem toda esse simbolismo sacro, né, sagrado da confissão religiosa, né? Por isso o Stavrogin escolhe esse monge, esse asceta, para confessar o seu pecado. E esse asceta o Tihon como um psicólogo brilhante, além de teólogo e místico, um psicólogo brilhante. Ele nota que a confissão do Stavrogin não era motivada por um arrependimento verdadeiro, mas era mais um ato de soberba e uma vontade de autodenigrição, de autodestruição. Lembrando dessa questão, né, da entidade parasitária que se apossa do indivíduo e tem o objetivo de destruí-lo de fato, né? É por isso, inclusive, que simbolicamente o demônio na tradição bíblica é conhecido como o príncipe desse mundo, né? Porque o demônio, em briga com o absoluto, em briga de fato com Deus, ele não tem capacidade de vencer, né?
Então, ele escolhe especificamente as criaturas de Deus e o seu objetivo é uma destruição tanto física quanto espiritual, né? E a principal ideia apresentada a ideia apresentada pelo demônio é do relativismo, né? Isso é uma crítica constante na obra do Dostoiévski, assim. É a ideia demoníaca satânica de que bem e mal são apenas convenções, de que não existe bem e mal absoluto, né? A forma que o demônio encontra de destruir espiritualmente o indivíduo é minando todas as crenças dele. E seria um modo de destruir, seria um modo de usurpar, de destituir Deus do trono, né, e tomar o seu lugar, né, como príncipe desse mundo. Então um indivíduo possesso em alto grau como Stavrogin já é totalmente incapaz de atos como arrependimento, e todas as ações dele são marcadas pela soberba. Entre um desses atos ignominiosos que ele comete está o casamento com uma mulher deficiente, que ele utiliza só como uma forma de deboche, de escárnio em relação à sociedade, que é a Maria Lebiadkina. Ele estabelece um contrato de casamento com ela para chocar a mãe e a sociedade, só que era tudo, na verdade, um deboche. Quando ele se cansa dessa mulher, ele se associa com um bandido e trama o próprio assassinato dela e do irmão. E tem uma cena que é muito interessante na obra, uma cena capital para a obra, e que também tem um tropo fundamental na obra do Dostoiévski, está relacionado com algo que ele já vinha trabalhado no Idiota, né? Essa personagem, a Maria Lebiadkina, ela é deficiente física, ela é coxa de uma perna e tem um problema mental também. Ela é considerada vulgarmente como idiota, né? Só que Dostoiévski, o idiota, ele tem sempre esse poder sensorial, eles são sempre sensitivos, né? E isso ele trabalhou magistralmente no livro anterior, na figura do protagonista, né? No idiota, no Príncipe Mishkin, né? E tem uma contraposição interessante e uma crítica social bastante pungente nisso, né? Que quem em primeiro lugar, trabalhando com essa tradição, né, que é muito forte na Rússia, do louco santo, né, que é o Yurodov, de uma questão de perspectiva, né? O que uma sociedade corrompida enxerga como um idiota, na verdade é um santo, né? Um sujeito extraordinário com poderes, inclusive, sensitivos, paranormais, né? Isso é muito forte, muito determinante no Príncipe Mishkin, e vai aparecer também na Maria Lebiadkina, que é a única personagem do livro que consegue decifrar a verdade sobre o Stavrogin pouco antes, e é muito por isso que ele decide assassiná-la depois, né? Ela é a única que o desmascara. E um pouco antes disso, eles se encontram e eles têm um diálogo bastante intenso, que ela diz que ele não é o príncipe verdadeiro dela, mas na verdade ele é só um impostor, né? E aí a gente volta àquela questão arquetípica, né, de Lúcifer como príncipe. Ele não é o príncipe da luz, né? É na verdade o príncipe das trevas, né? E isso Dostoiévski faz bastante bem também, que ele fala que o Stavrog era uma figura muito fascinante numa mirada mais de longe, né? Mas quando você chegava de perto, algo algo de estranho na feição dele, relacionando ao próprio fenômeno da possessão, né? Podia ser observado, e principalmente um olhar mortiço, né? Um olhar sem vida, né? Como se ele fosse uma espécie de zumbi mesmo. E essa questão que resulta sempre, no final das contas, em autodestruição, né? Resulta na destruição do que o circunda, né? Como a gente vai ver no livro, essa influência nefasta, essa influência maligna dele gera atos terríveis na cidade, influencia outros personagens de forma muito negativa, né? Um deles é o próprio Piotr Verkovensky, que é o Nechayev em versão fictícia, e isso é uma característica bastante importante da obra do Dostoiévski também,
da construção dos personagens, que é essa questão do desdobramento, né? Que o personagem não é mais só um, né? Ele vai se desdobrando em vários duplos sombrios, né? A representação principal disso tá no encontro do Ivan Karamazov com o demônio, né? A gente pode fazer uma interpretação junguiana interessante, né? Quando a sombra se dissocia e começa a adquirir existência própria, né? O Ivan Karamazov não consegue lidar com o remorso de ter participado, de ter sido cúmplice do assassinato do pai, e começa a projetar aquilo numa entidade externa, mas na verdade é só uma projeção da própria sombra dele, da própria culpa dele, né? E quando esse caminho essa questão, a outra questão da liberdade, que é essencial no Dostoiévski, né? Que a liberdade que o único caminho de salvação é o caminho da liberdade, mas que esse caminho ele pode se bifurcar, né? Por um lado, a gente tem a liberdade verdadeira, né? A liberdade que tem o Cristo como símbolo máximo. E, por outro lado, a liberdade arbitrária que leva o indivíduo à destruição do que o circunda e no final das contas, a autodestruição, né? A destruição de si próprio. E no final o final do caminho desse caminho de arbitrariedade, ele é marcado sempre por essa questão do desdobramento, né? O indivíduo começa a se desdobrar em vários. Dostoiévski já tinha começado a abordar isso logo no início de carreira, numa novela que não fez muito sucesso, foi o segundo livro que ele publicou, o Duplo, que pode ser entendido também numa interpretação junguiana como uma projeção autônoma da sombra, e ele vai trabalhar isso com maestria nessa figura do Stavrogin, né? O desdobramento dele se projeta não só nessa presença imaterial, espiritual, demoníaca que o espreita na sua casa, como vai se desdobrar para todos os outros personagens, né? Então a gente pode estabelecer nos demônios uma verdadeira hierarquia diabólica, né? A gente tem o demônio principal, o possesso principal, que é o Stavrogin. Nós temos 3 possessos secundários que são bem importantes. O primeiro deles é o Piotr Verkovensky. O segundo deles é o Kirillov, e o terceiro é o Chatov, que no livro é a versão fictícia do estudante assassinado pelo grupo do Nechayev. Então, essa aura demoníaca do Stavrogin se expande e contamina todos os que o circundam. Ela vai contaminar de forma mais violenta esse que é um dos vilões mais repugnantes, né, da obra do Dostoiévski, que é o Piotr Verkovensky, que é o Nechayev em versão fictícia, né? Que é o indivíduo revolucionário que prega a destruição pela própria destruição. E ele, nesse processo dialógico de construção da obra, ele reverbera esse axioma demoníaco de que a grande vitória para ele, para a ação de um homem como ele, que visa apenas a destruição, foi a abolição da ideia de bem e mal, né? A partir do momento em que bem e mal começam a ser considerados como princípios relativos e não mais absolutos, qualquer oportunista, como ele próprio, pode pregar o mal incondicional e prolongado com a justificativa de um bem maior no futuro, mas é um bem que ele sequer está interessado, né? Ele assume cinicamente durante a obra que ele tá pouquíssimo interessado no que vem depois, o que interessa a ele é a destruição de fato. Tanto a questão do bem e mal como da própria existência do demônio, né? Isso é um jargão, um ditado famoso no pensamento cristão. Muitos religiosos falam isso, né? Que a maior artimanha do demônio, que a maior estratégia do demônio é nos convencer de que ele não existe, né? Então ele encontra um caminho de atuação muito mais confortável a partir do momento em que a gente não acredita nele, né? E o Piotr Verkovensky, ele é essa figura do Nechayev fictícia e ele comanda um grupo de nihilistas que, influenciado pelo Stavrogin,
decide assassinar um dos integrantes com a justificativa de uma possível traição, mas que, na verdade, era só para criar um pacto de sangue entre eles. E outra coisa interessante também, para selecionar, para agremiar esse grupo de nihilistas, ele deixa bem claro que que a ele não interessa as pessoas com mais potencial, né? Que o revolucionário perfeito é aquela pessoa bastante rancorosa e ressentida, ela não precisa ter talento nenhum. O talento principal, o motor, a mola mestra dela é o rancor e a inadaptação que ela tem em relação ao resto da sociedade. E é, de fato, o grupo que ele forma, né? E aí, estimulado por essa ideia diabólica do Stavrogin, ele decide organizar esse assassinato. Então tem um jogo interessante nos demônios, porque apesar do Piotr Verkovensky achar que ele controla o Stavrogin, aliás, ele tinha planos na futura revolução, né, de apresentá-lo como novo governante, como a salvação posterior da Rússia. Na verdade, o influxo demoníaco é o contrário, né? O demônio maior é o Stavrogin, que transmite esse influxo, inclusive é ele que dá a ideia do assassinato. E essa é uma interpretação interessante da obra também. A gente pode interpretar essa obra como uma releitura do Apocalipse, né? Onde o Piotr Verkovensky interpretaria o papel do falso profeta e o Stavrogin do anticristo, pensando numa abordagem interessante, né? E mais moderna, né? Do livro do Apocalipse, né? O Dostoiévski não entende o Apocalipse como um evento histórico, né? Que vai acontecer no fim dos tempos, né? Mas o Apocalipse é uma espécie de evento cotidiano que pode se repetir uma infinidade de vezes na história, desde que a gente possa se abrir para esse influxo de energia negativa e demoníaca, né? Bom, o século XX aí está cheio de exemplos, né? O principal deles é o nazismo, né? Eu queria mostrar, antes de falar sobre o Kirillov e o Chatov, que são personagens importantes também desse influxo demoníaco do Stavrogin, eu queria mostrar um pedacinho de uma série Os Demônios, de uma série baseada nos demônios, que inclusive está disponível. Eu peguei a única parte, que é a parte mais importante para a gente, estava legendado em português, que é de um diálogo entre o Piotr Verkovensky e o Stavrogin, que ele revela quais eram os planos para o Stavrogin, mas tem uma versão completa em inglês no YouTube também. Eu recomendo a vocês, se quiserem assistir. Pois é, Cadu, tem várias pessoas perguntando onde se assiste a série. Tem que ser no YouTube? A série dos demônios está disponível no YouTube. A outra série não. A outra série foi passada no canal Arte 1. Foi passada no canal Arte 1. A série Eu sempre recomendo, eu sempre recomendo e passo para os alunos a série. Essa série biográfica é muito boa, a série dos demônios também. É verdade, os alunos matriculados no curso recebem, né, o link de você. Uhum, sim. Sim. Então eu vou mostrar, é essa aqui que alguém está falando, também procurei aqui, mas só achei que passou no Arte 1. Essa é a biográfica do Dostoiévski, a dos demônios tem inteira legendada em inglês. Então vamos lá, vou compartilhar aqui com vocês. Então é interessante que tem essa inversão, né? O Piotr Verkovensky acredita convictamente de que de que ele que domina o jogo cruel entre ambos, né? De que o Stavrogin é uma ideia dele, mas a relação verdadeira é inversa, né? E o Stavrogin, como bom perverso, ele dá a corda e depois larga, né? O cara é possuído pela ideia, né? Pela ideia da destruição, e ele planta essa semente, ele semeia isso e depois larga o cara no meio do desespero dele, né? E um detalhe interessante do livro, né, que o Stavrogin ele tinha um interesse peculiar em dissecação de insetos, né?
ele examinava as borboletas, uma hora ele tira a asa de uma borboleta, assim, a relação que ele tem com esses insetos é a mesma relação de curiosidade mórbida, maléfica que ele usa, né, com os conhecidos. Na fala do Piotr tem algumas características interessantes também. Uma hora que ele fala das aberrações, né, que vão estar trabalhando para ele. Tem uma parte do Catecismo Revolucionário que o Nechayev diz que os revolucionários devem se associar principalmente aos bandidos, né, que os bandidos na Rússia nos últimos séculos são os verdadeiros revolucionários, né? A gente já vê a semente dessa ideia de lumpen proletariado, né? E esse bandido ele vai aparecer na obra também, que é o Fedka, que é inclusive o cara que assassina a mulher coxa que o Stavrogin tinha desposado, né? O Piotr Verkovensky é filho do Stepan Trofimovich, desse intelectual que tutelou o Stavrogin, né? Então ele errou duas vezes, né? Como pai adotivo e como pai biológico, né? E a gente pode perceber nos demônios uma inversão de concepção em relação aos irmãos Karamazov, né? O tema principal dos irmãos Karamazov é o parricídio, né? Nos demônios ele vai trabalhar com a ideia de infanticídio. Não é uma ideia de infanticídio real, mas uma ideia de infanticídio simbólica, né? Como liberal, a princípio muito inofensivo, utópico e romântico, como Stepan Trofimovich, pode realmente acabar com a vida dos filhos, né? Tanto do filho adotivo, né, o tutelado Stavrogin, como o filho biológico, o Piotr Verkovensky. Então essa ideia de violação é um tropo dos mais famosos Dostoiévski, né? Tanto que está na fala do Ivan Karamazov, né, nos Irmãos Karamazov, né, que ele se recusa a aceitar fazer parte de um mundo injusto, né, em que crianças inocentes são torturadas friamente, né? Essa questão da violação da inocência, que está relacionada com o infanticídio, também vai ser trabalhado nos demônios, com a violação com o abuso sexual dessa menina, né? Da Matrioshka. Então são coisas aí, são tropos, são temas que vão estar presentes em praticamente todos os romances de Dostoiévski. E essa questão do conflito de gerações é realmente muito forte, né? Então é uma ideia que parece bastante inofensiva, né? E vai tomando proporções horrorosas, né? Com a passagem do tempo, a partir do momento que encontra indivíduos de uma compleição diferente, dispostos a botar aquilo realmente em prática, vai se tornando de fato mais perigoso, né? Então a gente vê pela figura do Piotr Verhovensky que ele já perdeu todas as características humanas, né? Ele já é um possesso em todos os aspectos, né? Essa é uma coisa importantíssima do Dostoiévski, né? Como os personagens são possuídos por uma ideia. Eles são possuídos e o que leva eles é uma questão de vida ou morte, né? O Piotr Verhovensky está absolutamente possuído por essa ideia de destruição absoluta e incondicional, né? A partir disso, esse grupo de nihilistas que ele lidera vai criando todo tipo de arruaça e até culminar no assassinato do ex-integrante, que é o Chatov. Entre esses eventos, né, de arruaça, de desordem social, está um que é da profana, tem essa questão da profanação da inocência, de novo, na profanação de uma estátua da Virgem, né? Uma estátua da Virgem Maria que tinha na cidade é profanada. E qualquer semelhança assim, com fatos que a gente está vivendo nesses últimos dias não é mera coincidência, eu acho. Então, pensando nessa hierarquia demoníaca, nós temos outros dois possessos principais, que são o Kirillov e o Chatov, né? A ideia demoníaca
que o Stavrogin contamina o Verhovensky é a ideia da destruição, né? É a ideia da negação e da destruição, né? Que está relacionada ao niilismo, né? No Kirillov é a ideia do titanismo, né? E da usurpação do trono de Deus. E esse é um personagem também bastante misterioso, bastante interessante da obra do Dostoiévski, o Kirillov, que aparece na obra Nos Demônios como uma caricatura de Jesus Cristo, né? Ele, influenciado por essa presença nefasta do Stavrogin, ele começa a desenvolver uma ideia de cometer o suicídio para provar a inexistência de Deus e tomar o lugar de Deus, né? Porque se só a Deus é permitido arbitrar sobre a vida e a morte das suas criaturas, a partir do momento que você decide cortar esse laço e colocar você mesmo fim à sua vida, você automaticamente toma o lugar de Deus, né? Então é a defesa, é uma espécie de Cristo invertido, e não são poucas as semelhanças com a ideia do Ubermensch, né? do super-homem do Nietzsche, como vários críticos apontaram, né? É a defesa absoluta do arbítrio, né? A gente pode entender bem como uma inversão de Cristo mesmo. Aí vão ser divididos e colocados em duas categorias, né? O Deus homem, entendendo Cristo simbolicamente como Deus homem, né? Como Deus teve que descer e encarnar como homem, o Kirillov se propõe a fazer o caminho contrário, né? É o homem que se deifica, né? A partir do momento que ele toma para si essa dádiva do arbítrio e a leva até as últimas consequências, ele está automaticamente se deificando, né? É a questão é a questão da autodeificação, né? Então ele se considera, ele vai falar desse ato como se ele fosse um mártir de uma nova era, né? Tem a questão do martírio, do sacrifício de Jesus Cristo, né? Ele está se sacrificando para inaugurar uma geração de novos homens, né? De homens deuses, né? De super-homens, em que tudo seria permitido, né? Em que a lei principal, a lei original, seria a lei do arbítrio, né? O arbítrio humano passa a ser divino, né? Então podemos relacionar aí a um dos princípios da obra, né? Dos princípios da obra e do princípio da concepção do Dostoiévski sobre o mal, né? Do mal como um princípio de rebelião, né? Nesse titanismo do Kirillov, a gente observa esse princípio de rebelião. Interessante também falar, antes de falar do último, do Chatov, é interessante falar da epígrafe que o Dostoiévski usou, que é uma passagem bíblica muito conhecida que está no Evangelho de São Lucas, sobre a possessão do Geraseno. É um sujeito que está possuído por demônios. Jesus Cristo vai lá exorcizá-lo, conversa com o demônio, esconjura o demônio, né? dialoga com ele. Tem sempre aquela parte característica do ritual de exorcismo, que o exorcista, e pensando em Jesus Cristo simbolicamente como o maior dos exorcistas, obriga o demônio a falar o seu nome, né? O demônio tem que se apresentar. Quando o demônio se apresenta e se torna conhecido, né? Porque a estratégia dele é permanecer oculto, ele perde força, né? Então, quando Cristo pergunta para o possuído quem é o demônio, ele fala legião, porque somos muitos. Ele exorciza o demônio, ele exorciza a legião de demônios, essa legião foge, vai possuir um grupo de porcos que se atiram no abismo logo depois, né? Essa é a passagem da legião, né? E nos demônios a gente vê essa ação da legião por conta dessa hierarquia demoníaca. O último objeto da influência perversa do Stavrogin só só para terminar essa última questão, e esse episódio está na epígrafe e é aludida no final pelo Stepan Trofimovich, o intelectual, que no final do livro se regenera e decide andar pela Rússia como um andarilho, né? E para tomar conhecimento de fato
com o povo russo, né, com os seus interesses verdadeiros, coisa que ele teve tão afastado, embora falasse sobre o interesse demagogicamente à distância, ele vai experimentar isso na prática, ele acaba pegando uma doença, uma pneumonia e morre. Antes de morrer, ele aceita a fé de Cristo e aponta essa obra dos demônios, esses eventos catastróficos como obra dos demônios e faz alusão a esse episódio bíblico da Legião. Então, o último objeto dessa ação nefasta do Stavrogin é o Chatov, que é esse estudante assassinado, que é a versão fictícia, né, do Ivanov, do estudante assassinado, em que o Stavrogin insere a ideia do messianismo religioso, né? Era uma coisa que era bem comum na Rússia, né? A Rússia, com essa questão de messianismo, é bastante pródiga, né? Várias seitas, seita dos velhos crentes e afins, né? E no final dos anos 1860, início de 1870, tinha uma mitologia bem peculiar do povo, que é a ideia do Cristo russo, e que vai ser trabalhada pelo Dostoiévski já no romance anterior, que é o Idiota, né? O príncipe Mishkin seria uma personificação desse Cristo russo, né? Só que o próprio Dostoiévski, ele foi um defensor até certo ponto dessas ideias messiânicas, né? Mas só que outra característica bastante importante do Dostoiévski é a questão da inversão diabólica. É uma ideia que a princípio é boa, mas que ao ser colocada em prática, ela se transforma no seu contrário. Essa ideia do Cristo russo, pode gerar uma associação perigosa entre igreja e Estado e criar a tentação da teocracia, né? Isso vai ser as ressonâncias disso nos dias atuais são imensas, né? Os episódios recentes aí no Afeganistão, né? A questão do fanatismo religioso e tal. Essa tentação teocrática é algo que vai ser muito trabalhado pelo Dostoiévski e é um dos principais argumentos do Grande Inquisidor, naquela passagem clássica dos irmãos Karamazov, né? Que o Grande Inquisidor fala que já abandonou Cristo e abraçou a coroa e o cetro de César, né? É a tentação do poder mundano, da vontade de poder mundana que distorce as verdades religiosas e transforma elas em algo terreno e terrível também, né? Já que controlado pela vontade de poder, né? Tanto que o Chatov ele se apaixona pela ideia, mas de uma forma artificial, né? Ele copia porque o Stavrogin fala em um determinado momento que aquilo é importante, mas a crença real ele não desenvolve, né? Tanto que tem um diálogo entre eles no romance e o Stavrogin fica insistindo com ele se ele acredita em Deus de fato. Ele fala em um determinado momento: "Não, eu acredito na Rússia, eu acredito em Cristo." Ele fala: "Mas em Deus você acredita?" Ele: "Não, mas eu quero acreditar e eu vou acreditar." Então é só a ideia destituída da crença verdadeira, né? Que quando posta em prática vai ser transformada naturalmente em fanatismo religioso e teocracia, né? Associação do Estado pela religião e incorporação de ambas, né? Então a gente pode perceber isso, que o Dostoiévski estava antenado como grande intuitivo em todas essas tendências nefastas e trágicas que se manifestaram no século XX, principalmente, né? Esse século de tragédias, e até na atualidade, né? E até na atualidade também. Agora, a diferença a gente pode fazer uma hierarquia demonológica também entre esses três personagens. O Verkovensky, o niilista, ele é realmente o personagem mais cruel, né? A infestação demoníaca é mais potente nele, né? Já o Kirillov, ele tem o Paulo Bezerra, que é o tradutor do Dostoiévski, ele chama o Kirillov de santo secular, né? Essa caricatura de Cristo. Ele tem algo meio beatífico, né? Em contraposição, em contradição a esse titanismo, né?
E o Chatov, ele tem um elemento, esse estudante que é assassinado, ele tem um elemento de pureza, né? Ele é um homem do povo, ele é um ex-servo e defende ideias. Essa ideia do messianismo é bastante, desde que não corrompida, né, e degenerada no seu oposto, é uma ideia bastante defendida, é uma ideia até certo ponto defendida pelo Dostoiévski, né? Quando vocês puderam ver naquele vídeo que eu botei no início da apresentação. Então ele tem um grau de pureza maior do que o Kirillov e o Verkovensky, né? O Verkovensky está completamente perdido. Vocês lembram que o Dostoiévski fala, né? Que ele já não se considera um de nós, né? Ele já é um elemento estranho, ele já está tomado, ele já está possesso em um grau que é praticamente impossível, né? O retorno, a cura. Bom, pessoal, chegamos às 9 horas. Acho que deu para sintetizar legal, na medida do possível, né, as questões principais aí da obra. Então, a gente pode abrir, espero que vocês tenham gostado, a gente pode abrir aqui para as perguntas, né? Pois é, Cadu, tem uma pergunta aqui do Henrique Soares. Não sei se o Henrique ainda está aí. Mas, essa pergunta está bem interessante. Nessa perspectiva da natureza do mal na obra Os Demônios, como poderíamos compreender a liberdade humana? É a questão é a questão da. Cheguei a falar um pouquinho sobre isso, mas nunca é demais repetir. Até porque a liberdade, pensando filosoficamente, teologicamente, a liberdade é a questão central da obra do Dostoiévski, né? Eu faço coro com o intérprete russo Nikolai Berdyaev e considero a obra do Dostoiévski toda uma antropodiceia da liberdade, né? Não seria uma teodiceia, mas uma antropodiceia, né? O caminho do homem em direção a Deus, em direção à redenção ou em direção à danação total, baseado nessa bifurcação da liberdade. O que determina se vai ocorrer a salvação, a redenção absoluta ou a danação absoluta é essa bifurcação nos caminhos da liberdade. Quando a liberdade ela é usada de forma amoral e arbitrária, como é o caso do Stavrogin nos Demônios, ela se torna um elemento de danação, né? Então, nós podemos observar dois tipos de liberdade, né? A liberdade final, né? A liberdade absoluta, a liberdade total, que está diretamente associada à figura do Cristo, do Deus homem, né? Essa é a libertação plena, né? E uma liberdade distorcida, uma liberdade deteriorada, demonizada, podemos dizer, que é a liberdade arbitrária, né? Que o sujeito se reconhece livre, mas não sabe o que fazer com a liberdade, né? Como é o caso do Stavrogin, né? Que é um aristocrata entediado que disseca insetos, né? E trata todas as pessoas que estão à sua volta como objetos de prazer e de distração, né? É assim que ele faz. Ele se reconhece livre, mas é assim que ele faz uso da liberdade, né? Da forma mais arbitrária e cruel possível. Próxima. Acho que foi, né? Uhum. E uma coisa, só uma coisa, as ressonâncias disso, isso é importante ressaltar também, as ressonâncias disso na filosofia do século XX, já no século XIX, essa questão já é bastante discutida, né, pela filosofia existencial, principalmente pelo Kierkegaard, que escreveu um pouquinho antes de Dostoiévski, né? A questão da liberdade é uma questão essencial na filosofia existencial, né? E vai ser trabalhada no próprio essencialismo do século XX, no essencialismo ateu, né? Principalmente do Sartre, em que uma das questões principais é a relação entre liberdade e responsabilidade, né? E isso ele pegou muito demais do Dostoiévski, Sim. apesar de outros aspectos ir para um caminho praticamente distinto, né? Oposto, né? Se você me permite complementar, Cadu, Claro, pode falar. além de Dostoiévski, né, aqui, bom, a gente considera um escritor com muitas questões filosóficas
Mas, pensando nos filósofos reconhecidos como tal, quase todos os grandes lidaram com o tema da liberdade. Quase todos. De Leibniz a Hume, a Kant, a Aristóteles e filósofos contemporâneos, Nietzsche, óbvio, Schopenhauer, quase todos têm alguma coisa a dizer, ou às vezes muita coisa a dizer sobre a liberdade. Uhum. Mas na filosofia existencial é uma questão realmente central, né? Sim, sim. Mas na mesmo obra do Dostoiévski. Diga. Fora, não precisa ser central, né? Não diria que é central em Hume, mas esses filósofos célebres, a maioria sentiu o peso da questão da liberdade e escreveu sobre. Uhum. No Dostoiévski, no caso do Dostoiévski, eu digo com a máxima convicção que é a questão principal. São duas questões principais, mas uma gera a outra, né? É a liberdade e o mal. A liberdade e o problema do mal. Mas ele começa a refletir. O problema da liberdade gera a reflexão sobre o problema do mal, né? Sim. O mal é o mau uso da liberdade, né? A liberdade, que é esse dom divino, primordial, tão precioso, ela se contamina, se demoniza, gera essa inversão diabólica, né? E se torna praticamente o oposto, né? A liberdade em si, ela é essencial, ela é importante, mas ela é selvagem, né? Ela é indomada, né? Ela é amorfa, né? Quem é o indivíduo que molda, né? Aberto a e a depender de qual influxo ele está aberto, né? Ele pode transformar aquilo na pior degeneração possível, né? E os demônios é exatamente um experimento disso, né? De que eventos cruéis, terríveis, pode gerar o mau uso da liberdade, né? A liberdade arbitrária, né? E com com um grau de sadismo muito impressionante, né? Que se manifesta principalmente ali no Nechayev, Verkovensky, né? Um prazer quase sexual, né? Com a questão da destruição, né? Agora, Cadu, surgiu aqui uma pergunta rapidinha. Só para deixar bastante claro, eu acho que eu entendi, mas então a inversão diabólica é, o uso de uma ideia que ostensivamente parece impossível de opor, mas ela na prática é monstruosa, é isso. Como todo partido tirânico tem partido democrático, não sei de onde, exército popular, exército da libertação de não sei o que lá. É isso é a inversão diabólica. Totalmente, totalmente. E tem uma coisa interessante. O Vladimir Solovyov, que foi um filósofo russo, depois tem uma pergunta aqui no chat que eu vou responder, do Danilo. Você espera só um momentinho que eu vou responder. Um filósofo russo, Vladimir Solovyov, que foi um discípulo, um pupilo do Dostoiévski, ele tem um livro sobre o anticristo, a sua versão particular do Apocalipse, em que o anticristo ele surge como um grande humanitário, né? Então a gente pode ver o Nikolai Berdyaev vai trabalhar bastante isso também, de uma complexificação da imagem do mal, né? Desaparece aquela imagem maniqueísta do mal como mal escancarado, né? Um demônio com chifre e tridente. O mal já não é o mal escancarado, né? O mal ele se mistura com o bem e por isso ele vai ser mais difícil de identificar, né? Lembrando dessa questão que eu abordei aqui na aula, né? Que o objetivo do mal, o objetivo do demônio em si é se manter oculto. Então ele mistura. Isso é um clichê, inclusive de filmes de terror, né? No Exorcista isso aparece, né? Quando o padre Merrin fala não ouça nada que o demônio diz, porque ele mistura verdade e mentira o tempo todo. Então, não é raro, o Dostoiévski é meio que um precursor disso, né? Do mal com essa máscara falsa do humanitarismo, né? Isso.
interessante que isso está no próprio nome da organização, né, terrorista do Nechayev, né? Ela não se chama Justiça do Povo, se chama Vingança do Povo, mas Uhum. promete um futuro um futuro paradisíaco de igualdade absoluta, né? Porque é uma Mas fica punição muito. dos maus, né? Oi? É uma Uma punição punição dos maus. mas deve haver um momento de mal absoluto. Isso é uma crítica bastante pungente, bastante intensa do Dostoiévski também. Da mesma forma que ele está em desacordo com a perspectiva do agostiniana e maniqueia, também a gente percebe uma crítica sofisticada em relação à dialética hegeliana, que faz parte do marxismo, que guia o marxismo, por exemplo, de pensar que o mal, dialeticamente, o mal é uma etapa necessária para a consecução do bem. Né? Isso está na fala do Verhovensky, isso está no próprio marxismo, né? De considerar que o capitalismo é uma condição sine qua non para o surgimento do socialismo. Né? Então, Dostoiévski, além de estar criticando, de estar dialogando com essas correntes religiosas, ele está também dialogando com essa dialética mais quadrada, né? Por isso que eu sempre oponho, né? Dialética dialógica, né? O Dostoiévski não faz dialética, né? O Dostoiévski faz dialógica. A dialógica seria uma dialética que não é passível de síntese, né? A síntese sempre converge para o infinito, sempre converge para o transcendental, né? A síntese, que é a última palavra, a palavra determinante, a palavra final, é um elemento recorrente do mal. O mal sempre vai aparecer com essa face em Dostoiévski, a gente vê pelo Grande Inquisidor, né? Aquele cara que quer dizer a última palavra, que quer determinar a síntese dessa dialética, é sempre um signo do mal. E ele vai estar usando muito naturalmente essa máscara do humanitarismo, né? De um bem localizado no futuro, né? De uma sociedade perfeita, mas para isso terão que se passar séculos e séculos de um apocalipse, de uma desgraça total, né? Para que se atinja isso, né? Esse utilitarismo também, o Dostoiévski era um inimigo absoluto, né? Agora tem essa pergunta aqui do Danilo. Ele está perguntando: poderíamos considerar os Demônios como uma obra panfletária contra o socialismo de sua época? Sabemos que sua crítica ao socialismo é pujante em toda a sua obra, mas nessa obra pode-se afirmar que ele dá uma forma mais concisa de sua crítica. É bom a gente contextualizar também em relação ao socialismo. O socialismo de cunho marxista mesmo só começou a ganhar força na Rússia na década de 90, né? Através do Plekhanov, que foi o mentor do Lenin. Né? Depois eles se separaram também. O marxismo não tinha força na Rússia. Então é importante a gente contextualizar que não é um socialismo marxista. É um socialismo, o socialismo, as ideias socialistas, quando começaram a surgir na Rússia, com mais força nos anos 1840, era um socialismo mais romântico, francês, né? Considerado pelo Marx utópico, né? De Fourier, Saint-Simon. E no caso do Nechayev e do Bakunin, eles são bem mais anarquistas do que socialistas, mas principalmente niilistas. Eles são considerados a contextualização sócio-histórica correta de niilismo. Niilismo russo foi um movimento que mas tem mais relação com defende a ideia de revolução e tal, mas tem mais relação com o anarquismo do que com o socialismo. Se a gente for pensar nessa questão. E sim, o Dostoiévski ele tinha a intenção de fazer esse panfleto antirrevolucionário, né? Mas é uma radiografia da dimensão espiritual em primeiro lugar, né? Ele é um cara que vai nas profundezas, né? Tem essa acuidade psicológica, né? E como o Berdyaev fala, pneumatológica, né? Mais do que um psicólogo, ele é um pneumatólogo, né? Então o objetivo dele é fazer uma radiografia bastante profunda, tanto que até a capa dos Demônios, né? Uma radiografia do crânio humano, né? De como essas sementes da revolução nascem e germinam no próprio espírito, no interior do ser humano. Ele pensava, de fato, em fazer um panfleto antirrevolucionário, mas essa obra, a partir do momento que ele foi desenvolvendo, essa obra ganhou em significados, né? Se ampliou, né? Se tornou bem mais polissêmica, né? Então a gente pode entender Os Demônios como uma crítica política. É inclusive o livro mais político do Dostoiévski. Esse livro foi proibido
durante muitas décadas na União Soviética. Tem até um relato de um cara que era stalinista, mas leu o livro na época e quase foi delatado e preso, né? Um livro que ficou anatematizado durante muito tempo. Mas considerar unicamente como um panfleto político, eu acho que eu acho que é simplificar a obra e também simplificar as próprias intenções de Dostoiévski são sempre mais complexas. E assim, e se essa ideia cai nas mãos erradas também, não pode se fazer um mau uso delas, né? Por exemplo, eu fiquei sabendo de uma adaptação de uma possível, nem sei se veio, se foi de fato realizada uma adaptação por um pessoal que era simpatizante do governo atual, né? Que ressaltava, obviamente, né, muito mais essa característica política e é de um nível de eu não sei dizer se é ingenuidade ou cinismo, né? Porque boa parte das ações deles não estão muito distantes dos demônios também, né? Eles são mais nihilistas do que eles imaginam, né? Mas então e nessa burrice ontológica deles, naturalmente eles só abordaram esse aspecto político, né? Mas assim é uma obra que ela é política, sociológica, psicológica, histórica, antropológica e sobretudo pneumatológica. Você vai encontrar, como eu falei, de forma impressionante, você vai encontrar elementos que estão em manuais de demonologia, né? Essa questão da ação parasitária do mal, né? É, é, a abordagem do Dostoiévski ela é principalmente pneumatológica. O resto se ramifica, né? A política é uma a política é só roupagem externa, né? Assim, quem interpreta os demônios de uma forma política vê a obra como se fosse em 2D, né? Não enxerga a profundidade da obra. Pneumatológica seria o que tem a ver com o espírito. Com pneuma, né? Tá. Porque muito se fala que a obra do Dostoiévski ela é psicológica, né? Que o Dostoiévski é um psicólogo muito talentoso, né? Um dos principais críticos dele, intérpretes, que é o Nikolai Berdyaev, um russo, ele fala isso, que o Dostoiévski tem uma acuidade psicológica imensa, né? Mas que mais do que um psicólogo, ele é um pneumatólogo, né? Ele analisa não só a psique, mas ele analisa o próprio espírito, né? Então a gente entendeu nesse caso o niilismo nos demônios, ela é uma questão que não é política, é uma questão espiritual. A interpretação do Dostoiévski sobre o advento do niilismo, essa vontade de poder, a vontade de destruição, é uma interpretação pneumatológica. Nem política, nem psíquica somente, é pneumatológica. É um mal espiritual mesmo. Mais algum? Mais alguma pergunta? Sim, nós temos aqui. Bom. A Vanessa pergunta: para Dostoiévski, o mal seria insidioso ou persuasivo? Acho que ambos, né? Ambos, né? Sim, sim. Uhum. A questão da persuasão é muito clara. Eu, inclusive, abordei aqui, né? Sim. Essa plantar a semente do relativismo, né? De relativizar a existência do bem e do mal, a inexistência do demônio, né? A inexistência do mal, né? Sim. Uma das formas mais eficazes de você lidar com o mal, de você fazer o jogo do mal, é negando a existência dele, né? Isso a gente vai tratar largamente no curso, né? Sim. Sim. Eu acho isso extremamente atual. Não e já adiantando aqui cenas dos próximos capítulos que a gente está aberto a essas. Por exemplo, trabalho muito com temas do cristianismo, mas a gente está aberto
a gente está bastante aberto a essas interpretações mais heterodoxas, né? A ideia, eu confessando aqui, essa ideia essa ideia cristã clássica, né, agostiniana, do mal apenas, do que o mal não tem uma essência ontológica, né, que o mal é apenas a ausência de bem, eu acho bastante ingênua. Assim, eu acho que o passar dos séculos, Santo Agostinho escreveu no século IV, né, 17 séculos depois, a gente vê que ela é um tanto ingênua, né? Uhum. Mas ela ainda tem uma força, ela ainda tem uma força muito considerável, inclusive em pensadores que não são exatamente cristãos, né? Como a ideia da Hannah Arendt, né? Que atribui o mal a uma ausência de reflexão, né? Eu acho extremamente ingênuo, mas fica bem claro que ela está buscando nessa origem agostiniana, né? Mal como ausência. Enquanto a gente não entender o mal, enquanto a gente não entender o mal como uma presença real, a gente não está hábil, apto a enfrentá-lo. A primeira coisa essencial para derrotar o inimigo é reconhecer a presença dele, né? Enquanto ele não é reconhecido, ele não é passível de ser derrotado. Você está fazendo o jogo dele, basicamente. Esse é o grande, em relação à questão do mal, a natureza do mal, eu acho que é esse grande recado que o Dostoiévski dá para a gente, né? Uhum. Você tem tempo para mais uma pergunta, Cadu? Claro, claro. Vamos lá. Veio uma quentinha aqui. A ideologia do Shigaliovismo prega a igualdade e pressupõe uma existência social opressora. Como podemos entender a questão da igualdade? Ela é importante em Dostoiévski? Bom, é interessante a pergunta. O Shigaliov é um personagem bem secundário, mas interessante também. Ele estaria na terceira hierarquia ali dos demônios, né? E as ideias do Shigaliov que podem ser mais associadas ao totalitarismo, né? Da forma como foi imposto no século XX, né? Que a gente pensar no totalitarismo principalmente socialista, o russo soviético, como uma ditadura da igualdade, né? E a gente pode observar no Dostoiévski esse contraponto entre igualdade e liberdade, né? Seria uma seria uma espécie de o investimento excessivo na igualdade ocorre sempre em detrimento da liberdade, né? Se você investir só na igualdade, a liberdade vai estar perdendo. E o próprio a gente tem acesso ao shigaliovismo, né? O Shigaliov fala muito pouco no livro. A gente tem acesso a essa ideologia do Shigaliov pela boca do Verkovensky, né? Assim, com um tempero acentuado, diabólico da fala do Verkovensky, tanto é que ele fala ironicamente no final que ele próprio, de alguma forma, é um shigaliovista, né? Que ele concorda com o Shigaliov. É, dentro da teoria do Shigaliov, ele já mostra a sua própria distorção, né? Quando fala que... É interessante que essa passagem é a passagem da orelha, da edição da 34, né? Ele começa falando que Shigaliov é um homem brilhante na sua doutrina, tal e tal. Aí ele fala que para colocar em prática essa doutrina da igualdade, falam: Shakespeare se corta a língua, um Copérnico se arranca os olhos. Então a nivelação, a igualdade é sempre por baixo, né? E dentro dessa teoria já está implícita a sua própria distorção, né? Que vai haver uma elite. Olha como Dostoiévski foi profético, hein? Vamos pensar no stalinismo, Dostoiévski foi profético. Dentro dessa igualdade nivelada por baixo, já se supunha a existência de uma elite 10% para a qual tudo seria permitido, né? Mas tudo seria permitido em nome da felicidade, né? Muito entre aspas, desse grupo, né? Desse formigueiro, né? O Dostoiévski vai usar sempre essa metáfora, né? Fazer essa analogia com o formigueiro, né? Essa ideia diabólica também ela vai ser defendida pelo grande inquisidor nos Irmãos Karamazov também, né? Ele pede
ele pede, esse poder ilimitado, né? Ele se auto-atribui essa função de um poder ilimitado, mas como uma espécie de... Cinicamente, ele fala disso como uma espécie de sacrifício, né? Em prol da igualdade, né? De seres mais fracos que não são capazes de tomar as decisões por si próprios, né? Então, você cria uma elite, né? Associa-se aí no Shigaliovismo com a elite do partido, né? Que toma todas as decisões, né? O Camus também o Camus fala sobre o shigaliovismo e ele trabalha muito bem essa questão, principalmente no Homem Revoltado, né? E que de uma forma absurda e até tragicômica, em um determinado momento no processo da Revolução Russa, o intelectual sabia falar melhor sobre o proletariado do que o próprio proletário. O intelectual que nunca pegou, que nunca apertou uma porca, nunca apertou um parafuso, ele estava mais habilitado para falar sobre o proletário do que o próprio proletário. Você cria uma espécie de entidade, né? O proletariado está relacionado ao próprio messianismo, né, do marxismo, né? A ideia de proletariado fica uma ideia, como era a ideia de justiça, de igualdade na Revolução Francesa, né? E o Camus vai trabalhar também no Homem Revoltado, né? O Camus foi um grande leitor de Dostoiévski, né? Então, uma ideia, o princípio do mal, a natureza do mal atuando, né? Uma ideia abstrata, como redenção do proletariado, como aplicação da justiça, justifica aí a queda de muitas cabeças, de muitas Bastilhas, surgimento de muitos gulas, muitos assassinatos, em nome de uma questão abstrata, né? E, inclusive a justificação da criação dessa elite, né? Que são que pode ser entendida aí como essa elite de intelectuais, né? Que pode falar, que tem o direito de falar em nome do povo, né? Em nome do proletariado, né? Uhum. Acho que foi, né? Alguém quer falar mais alguma coisa? O pessoal não se manifestou muito por voz, mas tranquilo. Acho que vamos, né? Foi, né? 2 horas aqui quase. Sim, 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 Então, sim. pessoal, se você quiser falar alguma coisa depois, vou me despedir. Pessoal, obrigado pela presença novamente. Foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que vocês se animem a fazer o curso. A gente vai discutir com bastante profundidade essas questões. É sempre uma experiência bem legal. É bem participativo e tal. Espero revê-los em breve, então. Quer finalizar aí, Gabriel? Abraços aí, beijos Faço, a todos. faço eco ao que disse o Cadu. Esperamos vê-los nas aulas do curso. Né? Esse é um curso longo, é um verdadeiro investimento, tem muito conteúdo surpreendente. A gente sai muito do lugar comum. Né? Você tem 3 professores que estão lá como pensadores, pensando ao vivo, e fazendo sínteses que são sínteses fundamentadas, mas que fogem muito do óbvio, do clichê, dos tropos que a gente vê aí aos montes, né? E é uma aula muito interdisciplinar. Eu acho que vale a pena. Eu tenho muito orgulho desse curso, acredito muito nele. Eu acho que é do que melhor se oferece no Brasil em termos de filosofia, sem nenhuma falsa modéstia, com toda honestidade. Então, espera que a gente torce que vocês estejam com a gente, né? Sempre foi um sucesso. Uhum. E a gente, com a experiência, né, de já várias edições, ele só fica melhor. A última edição foi a melhor de todas. Né? Essa deverá ser melhor ainda. Okay? Gabriel, se me permite aqui, só 2 questões. Vou falar rapidinho. Tá.
Primeiro é que apareceu aqui qual o nome do livro que o anticristo aparece. Aí está como universalista, mas seria melhor o humanitarista, né? O humanitário. Aparece no próprio Dostoiévski, nos Irmãos Karamazov, na pergunta do Fábio, na Lenda do Grande Inquisidor. E eu falei do outro autor, que é o Vladimir Soloviov. Eu não lembro exatamente o nome do livro, mas o título tem Anticristo. É uma considerações sobre o Anticristo. Se vocês botarem não sei se tem em português, mas com certeza tem a versão em espanhol na Amazon. É só botar o nome do autor, é Vladimir Soloviov. Às vezes a grafia aparece como com E em vez de O. Às vezes aparece Soloviev, que pronuncia Soloviov. O nome do autor é Vladimir Soloviov. É um livro bem legal, recomendo, e super dostoievskiano. E a pergunta seguinte aqui também, que é importante. Seguindo a pergunta do Danilo, a obra do Dostoiévski não seria uma crítica à modernidade, não somente ao socialismo utópico e niilista? Certamente, o Dostoiévski é um dos críticos mais mordazes da modernidade, e a gente pode entender, falando em linhas gerais, assim, a proposta do Dostoiévski como entender a modernidade, a proposta da modernidade como uma aposta na queda. Pensando assim em termos simbólicos, religiosos, mesmo pneumatológicos, a modernidade seria entendida por Dostoiévski como uma aposta na queda, uma aposta no reino da corrupção, né? Na desacralização e todas as suas ressonâncias, né? Dostoiévski é um crítico bastante mordaz da modernidade mesmo. Perfeita essa observação. Mas é isso então, pessoal. Brigadão novamente. E até breve. Gente, muito obrigado. Até breve. Esperamos que você... parabéns, Cadu, pela aula. Foi excelente. Obrigado. E esperamos vê-los logo. E queria agradecer também a Amanda e ao Rodrigo e a todo mundo que participou da divulgação. Bom, boa noite, gente. Bom descanso. Ótimo fim de semana a todos. Até. Até.